E os dois são brutalmente errados, ao meu ver. Isso é uma idiotice de todo tamanho. Isso aí é falta de trabalho. Essa gente aí tá com muito tempo livre. Fala, gente, nesse vídeo aqui eu vou comentar de uma briga maluca que tá acontecendo entre os fãs de Frieren e Jojo, por causa da estreia de Steel Ball Run, basicamente, que começou isso tudo. Pra quem não sabe, é um novo anime que acabou de sair na Netflix da franquia de Jojo. É inclusive uma adaptação do mangá mais amado da franquia. E você pode assistir sem ver nenhum outro Jojo, é uma nova história aqui com novos personagens. A série estreou com uma média acima de 9 no Anime List, que é bem raro o anime conseguir estrear com uma média alta dessa. E ao mesmo tempo conseguiu o top 1 da Netflix no segundo dia do lançamento. Então saiu muito bem. Tudo bem que ela perdeu o top 1 no dia seguinte, mas ainda estava dentro do top 10. O ponto é que muita gente foi assistir. E os fãs adoraram e tal, tanto que foi com uma média altíssima. Então legal isso aí. Só que você acha que morreu por aí? Não. Depois disso virou uma briga infernal. Pra quem não conhece, esse aqui é o My Anime List. É importante eu explicar o basicão dele, porque a treta envolve o My Anime List. Então, o que você tem aqui? O anime de Frieren, a segunda temporada dele. Esse site agrega dados de anime e também de usuários. Os usuários vêm aqui e cadastram os animes. Geralmente quem assiste muito anime usa esse site. E aí você cadastra os animes, bota nota pra ele que você gostou, às vezes você escreve um review, tá fazendo um bando de coisa aqui. Mas o importante pra esse vídeo é vocês entenderem o que quer dizer cada coisa aqui, cada número. Então aqui você tem a média, o score. Score é a média. Embaixo do score você tem a quantidade de pessoas que votaram, até o momento. 78 mil. Vale dizer que esse anime não acabou ainda, então a maior quantidade de usuários que vota vem depois que o anime termina, é o mais normal. Quem dá voto enquanto o anime tá passando é a minoria. Então, por enquanto, a média tá 9.3. Você tem a quantidade de membros. Membros é quem marcou, que quer assistir, tá interessado, ou tá vendo, mas não deu voto ainda. Então, membros é isso. E você tem 400 mil, um pouco mais na verdade, e quem deu nota só 78 mil até agora. E a gente vem para essa barrinha de stats, aonde divide a nota, tá vendo? Você vê quanto teve de cada uma das notas. Em termos de porcentagem, 51% de nota 10, 40 mil votos, tem 23% de nota 9, 18 mil votos, etc. E vai reduzindo. Esse é o normal. Isso aqui, o começo está num gráfico normal. Vai reduzindo assim. E aí no final vem a esquisitice. Geralmente continua reduzindo até o final. E aí quando tem a nota 1, ela tem um pouquinho mais, mas é coisa tipo o dobro de 2 do que teria às vezes em alguns animes de 1. Pode acontecer, não tem nada demais. Mas quando você tem quase 6% de nota 1 e antes no 2 tem 0,3, cara, aconteceu alguma treta muito grande envolvendo esse anime para acontecer isso. Então a treta aqui é o foco desse vídeo, eu vou explicar mais à frente. Mas aqui você sabe que tem algo muito errado. Pra vocês terem noção, essa aqui é a estatística de Hell's Paradise, que tá passando a temporada. É um shounen de ação, pra quem não conhece. E bom, a gente tem aqui uma média de 8,25 e tem uma quantidade de notas 8, 37%, e aí vai reduzindo, caindo, e aí chega no final, olha só. Notas 2, 33 votos. Notas 1, 74. Então, o que eu falei, insignificante comparado ao resto. Isso aqui é um gráfico normal de um anime. Olha os stats de Steel Ball Run. Ele tem 83% de nota 10. Isso é muito, muito fora do normal. O geral, para animes muito bem avaliados, com nota acima de 9 até, é pelos 50%, no máximo 60% de nota 10. Aqui tem 83%. Isso aqui já tá esquisito. Mas, beleza, aí depois vai descendo, normal, e chega no final, de novo, uma anomalia, uma quantidade absurda de notas 1, muito maior do que notas 2. Então isso aqui aconteceu alguma coisa também. Tem algo muito errado. Esse gráfico tá longe do normal. E aqui você tem o top séries do My Anime List, onde ele numera as obras que têm melhor avaliação. Então, a mais bem avaliada é a primeira temporada de Frieren, 9.26. No momento que eu fiz esse vídeo, em segundo lugar tá Steel Ball Run, com 9.26. Por que então, no caso, ele tá abaixo, as duas não estão empatadas? É porque Frieren tem muito mais membros e muito mais votos, em termos de quantidade, do que Steel Ball Run, por isso que ele tá em cima. Mas o ponto é que você tem aqui esse top. Eu vou usar ele também, então é importante saberem que esse top existe. Ele vai sendo atualizado aí diariamente conforme vão mudando as notas. Explicado tudo isso, vamos à treta que rolou. Assim que lançou, Steel Ball Run pegou média 9.33 e aí foi pro top 1 das séries no My Anime List. E aí, segundo boatos, por que boatos? Porque eu vou mostrar pra vocês um negócio e aí vocês vão notar que nem tudo é o que parece. Mas segundo falaram, os fãs de Frieren não gostaram e começaram a dar 1 pra Jojo, no caso, dar nota 1 pra ele, como vocês estão vendo aí tem muito 1. Ou nem tanto, se você comparar a quantidade de 10 e a quantidade de 1, é ridícula a quantidade de 1. Mas não é normal o anime ter uma expressividade tão grande em uns aí. E aí, o pessoal começou a acusar o pessoal de Frieren, que tava baixando a nota de Jojo porque tinha passado Frieren no My Anime List. E adivinha o que aconteceu? A fanbase de Jojo começou a incentivar o pessoal a dar downgrade em Frieren.
E como é muito difícil você baixar muito a nota da primeira temporada, porque tem muita gente que votou, e essa é uma curiosidade. Vocês vão aprender bastante coisa sobre My Anime List aqui no processo dessa curiosidade, no caso da briga. Então vai ter uma utilidade aqui. Mas quanto mais gente vota no My Anime List, mais difícil de você manipular a votação do anime é. Porque se tem muita pouca gente votando, já vai ter uma média lá. Se 1000 pessoas votaram, já vai ter uma média lá. Então, se, por exemplo, um youtuber pega um anime totalmente desconhecido, e aí ele pede pra todo mundo, que no caso que é fã do canal dele e tal, vai lá e vamos votar 10 pra esse anime. Vai ficar com uma média altíssima só porque um cara com muita influência pediu lá pra votar alto. Então, sim, existem problemas, principalmente em animes que têm muitos poucos votos. Mas animes com uma votação normal, orgânica, isso se consegue a longo prazo para quase todo o anime, costumam ter uma média relativamente ok. Você consegue manipular muita pouca coisa. Por exemplo, começaram a dar downgrade em Freerun, os fãs de Jojo lá. E aí você soma com o downgrade também que a fanbase de Fullmetal tentou na época, e você tem isso aí, 16 mil votos 1 pra Freerun. É absurdo. Você vê que é totalmente proporcional a quantidade de 1 ao resto. Essa é uma tabela normal, por exemplo. Tá vendo que vai descendo? Cada nota mais abaixo tem menos? Isso é o normal. É assim que deveria ser uma lista sem briga nenhuma, sem manipulação nenhuma. Os fãs de Hell Paradise não brigam com ninguém, como dá pra notar. Mas tem, de vez em quando, uns casos desses aí. Então, Freerun teve uma briga aí com a fanbase de Fullmetal, tentou baixar ele, não conseguiu. Teve tanto, mas tanto voto, nota alta pra Freerun, que ele ficou com uma média altíssima. Então, obviamente, os fãs de Jojo foram mandados dar downgrade pra Freerun, e dar downgrade na primeira temporada não adiantava grande coisa. Conseguiram reduzir a nota dele em 0,02. Porque é 500 mil 10 dando counter no zoom. Então, por mais que influencie um tiquinho, é quase nada. O ponto é que não dava grande coisa atacar essa primeira temporada, então foram atacar a segunda temporada. Porque nem acabou ainda, no momento que eu fiz esse vídeo. Então, muita gente não votou ainda. Porque o mais normal da maioria das pessoas, como eu faço também, só vou dar nota quando acabar. Eu não tenho, no caso, uma nota até acabar. Eu tenho uma possibilidade de nota. Eu só vou decidir no último episódio. E bom, a segunda temporada de Freerun tava caindo devagarinho ao longo da temporada, o que é super normal. A primeira temporada foi caindo também, só subiu de novo quando ela acabou. Mas isso é super normal, quase toda a série passa por isso. Tem uma votação inicial lá, ganha uma média, se for muito alta, ela tende a dar uma caidinha a longo prazo. E aí, no final, quando acabar, se o final for muito bom, pode subir de novo. Ou se tiver um episódio muito, mas muito bom no meio da temporada. A questão é, Freerun tava com uma média pelos 9.20 e agora, se vocês forem olhar lá, tá 9.4. Por quê? Por causa disso. Foram lá o pessoal de Jojo e deu downgrade nos votos da segunda temporada de Freerun. Deu um bando de 1 lá. Se você contar, tá 4.500 votos. E esse aqui é um negócio muito importante, que a maioria não tá olhando. Se você olhar na internet, você vai ver cada fanbase dizendo que só a outra é culpada e que ela não está fazendo nada de errado. Então, a fanbase de Jojo acusa a fanbase de Freerun de estar lá dando downgrade, no caso no Jojo novo, no Steel Ball Run, e eles não fazem nada de errado, entendeu? Eles agem como se eles fossem santos. Aí você vai ver, tem muito mais voto 1 em Freerun na segunda temporada do que tem pelos 2.000 em Jojo, mas tem mais de 4.000 em Freerun 2. Então a fanbase, na verdade, de Jojo tá indo atacar com muito mais vontade Freerun do que o contrário. Então nenhum dos dois é santinho. E os dois são brutalmente errados, ao meu ver. Isso é uma idiotice de todo tamanho. Mas na segunda temporada de Freerun afeta mais. Ela estava muito mais alta nos rankings lá, de top de temporada. E agora ela caiu pra caramba porque tá perto de 9 já a nota. Mas assim que acabar a temporada, vai ter tanto voto que vai surgindo depois disso, que vai estabilizar. Então quem tá estressado com isso e tal, gente, relaxa. O tempo resolve tudo no My Anime List, nesse sentido aí de manipulação, de votação, de nota e tal. Só animes muito pequenininhos que é complicado. Tem que ser muito pequeno mesmo. A maioria dos que tem mais de 50 mil, 100 mil de votos, eu diria que a partir de 500 mil é quase impossível você realmente manipular, só se for um youtuber gigantesco que tiver muito da fanbase dele, que, sei lá, 200 mil pessoas que aceitem lá ir para algum site de notas e tal, e dar uma nota específica que ele pediu. Mas é um caso, cara, seria raríssimo, muito difícil conseguir tanto. Mesmo vídeos com milhões e milhões de visualização, só uma pequeníssima porcentagem do pessoal aceitaria fazer um negócio desse. Então, dá pra manipular? Dá. Até fanbase e tal, pedindo no Twitter, pedindo em fóruns, pedindo... Nem tem mais fórum hoje em dia. Mas pedindo em comunidades em geral, dá pra manipular inicialmente, enquanto tem pouca gente votando. A partir do momento que muita gente começa a votar quando acaba o anime, cada vez mais vai ficando uma nota mais realista lá. Se você manipular, vai ser aquele negócio do 0,02, como teve na primeira temporada de Freerun, quando deram downvote lá. Então, influencia, mas nada tão absurdo.
Mas se fosse um anime com pouquíssima gente votando, aqueles 18 mil lá, uns que teve na primeira temporada de Fear, nossa, influenciariam horrores. Na segunda temporada só tá influenciando exatamente porque o anime não acabou ainda e a maioria das pessoas não vai votar lá antes do anime acabar. Então espere o anime acabar, uma semana, duas, um mês aí depois que o anime acabar, e você vai ter uma nota mais realista lá e menos influenciada por essa briguinha idiota. E a nota de Jojo iria cair naturalmente. Os fãs lá dizendo que, ah, não, é tudo culpa da fanbase de Freerun e tal. Gente, a nota cai, é normal. Todo anime começa com uma nota mais alta e vai caindo com o tempo. Freerun também, a primeira temporada o pessoal adorou e tal, mas ele só conseguiu estabilizar. A nota dele saiu alta e depois caiu um pouquinho, estabilizou e só subiu de novo quando acabou. Aí a maioria das pessoas foi votar. E me surpreendeu até quando aconteceu isso. Mas o ponto é que a pessoa reclamou de manipulado. Cara, não dá pra manipular a partir do ponto que tem 200, tem 800 mil votos. Freerun, pelo amor de Deus, quase 1 milhão de votos. Vai tentar manipular isso? Então não. Animes menores dá pra manipular. Animes com muita gente votando, não. Então quanto mais gente votando, mais confiável é a nota. Alguns falam, pá, a nota não serve pra nada. Gente, todo site de nota é assim. Essa chororô de, ah, não, a nota tá diferente do que eu penso e tal, então não serve pra nada. Ah, tão meio que manipulando a nota nessa briguinha, então não serve pra nada. Gente, todo site de nota é assim. Como é que você acha que impede? No caso de acontecer caso assim, é praticamente impossível. O que dá pra fazer é melhorar algumas coisas nos algoritmos, um bando de conta recém-criada dando downvote no anime não vai considerar a nota. Então dá pra botar algumas coisas pra quando é um negócio muito, mas muito manipulado lá. A pessoa realmente não quer botar notas no anime. Ela foi lá só pra dar downvote ou alguma coisa, criou a conta só pra isso. Então esse tipo de coisa dá pra um algoritmo pegar. Eles até melhoraram isso no Anime List, porque teve uma época que eles pegaram um anime da temporada, que era um anime de fanservice pesadíssimo. E aí jogaram ele lá no topo do Anime List em revolta, porque censuraram ele na época que tava saindo. Começaram a cortar episódio, fizeram um bando de coisa lá e tiraram ele depois. Aí o pessoal revoltado jogou ele lá pra cima no top do My Anime List. Se organizou pra isso. E aí eles fizeram um novo sistema lá, atualizaram o algoritmo pra evitar esse tipo de manipulação descarada. Então hoje em dia já é um pouco menos manipulado do que já foi um dia e dá pra melhorar mais ainda. Por exemplo, o que dá pra melhorar? O anime não vai pro top do My Anime List, pra esse top aí que vocês estão vendo, se ele não tiver mais de 200 mil votos ou 300 mil votos. Então o anime tem uma popularidade expressiva, não é aquele mega hit necessariamente. Quanto mega hit tem? Isso aí é um mega hit. Olha quantos mil votos ele tem. A quantidade de gente que votou é a quantidade que tá embaixo aí, o número que tá embaixo da nota. Então esse aí é o anime mais popular do My Anime List, inclusive, Attack on Titan. Mas não precisaria ser um mega hit, só tem uma quantidade grande realmente de gente votando pra entrar lá, seria um pré-requisito. Então bota isso no algoritmo. Então o anime pode até ter uma nota alta, isoladamente lá, na página dele, se você for olhar a página, mas se você for pro top 100 do My Anime List, que é a maior briga que tem lá, ele não vai aparecer enquanto não tiver mais de 200 mil votos. É mais difícil conseguir organizar uma fanbase pra dar tanto voto assim pra um anime. Outra possibilidade é só deixar ele competir no top quando ele acabasse, porque a maioria dos votos também só chegam quando o anime termina. Fora isso, ficaria com a nota lá normal, mas não entraria, não apareceria nesse rank aí. Eles têm separado com o top 100 do My Anime List, ou top 50 na verdade. Então esse problema pro My Anime List é até bom, porque o problema anterior gerou uma atualização no algoritmo deles, que impediu manipulações muito grosseiras. Agora tá o pessoal tentando fazer esse negócio aí de um ficar tentando sacanear a nota do outro. Então o pessoal que foi choramingando, ah, não vale nada e tal. Gente, então nenhum site de nota vale alguma coisa. O IMDb não vale nada também. Porque o pessoal fica usando lá aquelas médias de MDB, no caso de notas por episódio, e se você olhar, teve o quê? 1.000 votos, 2.000 votos. Cara, é extremamente fácil de manipular. A especialidade dele não é anime, então ele tem até animes lá, mas se você olhar a maior das médias tal, dos animes, gente que votou e tal, tem menos gente do que tem no My Anime List. Então, quanto mais gente numa plataforma, mais, no caso, balanceada fica a nota. Não quer dizer que você vai ter que concordar com a nota, e esse é um ponto que é muito difícil para a maioria das pessoas, aparentemente, é um negócio... Cara, a nota tá lá para expressar o que quem assistiu achou. É isso. A maioria das pessoas que vota não tá nem aí pra, no caso, se a animação foi a melhor coisa do universo, se o roteiro foi fantástico, no caso, se teve desenvolvimento de personagem, ou outros fatores, a trilha sonora. A maioria das pessoas não presta atenção em nada disso. Divertiu o anime, eu gostei, me emocionou. É isso, é um negócio muito básico que a pessoa pensa pra dar nota. E aí, tipo, me emocionou pra caramba, chorei horrores e tal. Nossa, dei 10. Pronto, é isso. Ah, pode ter um bando de furo no roteiro, a trilha sonora pode ser uma bosta, outros fatores lá. Mas para a pessoa não importa. Ela se emocionou com aquele negócio, vale muito pra ela. E tá tudo bem. As pessoas não têm que ter, no caso, a mesma linha de pensamento, não tem que ter os mesmos valores para classificar as coisas. Então, por isso que a nota no My Anime List é essencialmente a pessoa indo lá e dando a sensação que ela teve com o anime. Eu gostei tanto que dei um 10. Dane-se os problemas, tal, nem vi problema. Tudo perfeito para mim. E tá tudo bem, entendeu?
Então, não observem como um negócio, nossa, isso é uma nota fria e calculista. Não é isso. É só a satisfação das pessoas que assistiram. Você tem uma média de satisfação. É como eu coloco aquilo lá. E eu acho interessante pra caramba olhar, porque eu sei se os fãs que assistiram, a pessoa que assistiu gostou pra caramba ou não das coisas que assistiram. Então, pra mim é super interessante pra analisar estatisticamente. Mas daí nossa, eu tenho que concordar com a nota. Se a nota não tá na mesma coisa que eu achei, é um lixo. Começa o pessoal assim, entendeu? Se a nota não expressa a minha opinião, ela não vale nada. Pelo amor de Deus, hein? Tem que ser muito pequeno pra descer um negócio desse. É aquele negócio que a gente volta na internet do meu gosto é o certo, o resto tá todo mundo errado. E aí o site de nota tem que expressar o seu gosto? Ah, por favor, né? Tem que crescer quem acha isso ainda. Tem altas notas, tanto enormes de alta quanto baixas, que eu não concordo no My Anime List. Tem animes que eu gostaria que tivesse uma nota maior, porque eu pessoalmente tenho uma nota maior. Mas não tem, e tá tudo bem, entendeu? O pessoal não gostou tanto quanto eu. Tudo bem, eu posso viver com isso. Inclusive, tem um quadro dos membros, onde eu dou nota pra todos os animes que eu assisti no final de cada temporada. E aí eu fico comentando até, pô, o pessoal aqui foi na maldade, hein? A nota ficou baixa, mas eu gostei, aí eu dou uma nota mais alta. Alguns têm nota altíssima, e eu dou uma nota mais baixa. Pô, não vi nada demais, mas o pessoal adorou claramente, entendeu? Eu vou fazer os comentários. É legal pra mim até comparar a minha opinião com a da maioria, no caso, que é o povão que votou lá. E às vezes minha nota bate 100%. Pô, olha só, minha nota vai ficar praticamente igual. Concordo plenamente com a nota que tá aqui. Então vai variar e tá tudo bem, entendeu? Se estressar com isso. Que desperdício de tempo de vida, pelo amor de Deus. Tem um outro também que eu faço de temporada que eu vou atualizando, mas aí em formato de tier list. Isso eu faço no começo da temporada, atualizo na metade e atualizo de novo, a atualização final no fim de temporada. Quem for membro, inclusive, vou linkar o da temporada pra vocês nos cartões. E quem não é membro ainda, se torne um. Você ganha um bando de vídeos extras e vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. Tem tudo que é tipo de vídeo, tem tier list, tem tops, recomendação de mangá, anime, tem coisa pra caramba. Então, tantos fãs de Jojo que estão estressados porque a nota caiu. Cara, a nota vai cair, é normal. Primeiro vem os fãs, aquele pessoal que adora e tal, votar, e o negócio fica mais alto. Aí depois vai o pessoal que não conhece tanto, mas tá assistindo. Aí vai lá assistir, o pessoal não é tão fã assim, dá uma nota um pouco mais baixa. Aí vai caindo a nota. Isso é normal, vai acontecer. Óbvio que pode ter uma manipulaçãozinha aqui e ali, mas a longo prazo a manipulação tende a sumir, porque vai ter muito voto. E vai ser muito maior do que, no caso, os votos reais ali, realmente, do que aquele voto do pessoal que foi só lá pra tentar descer a nota e tal. Então, relaxe quanto a isso. Tanto a fanbase de Jojo quanto a fanbase de Frieren. Eu sei que não é a maioria, felizmente não é. É um número pequeno até de pessoas. O problema é que tá aumentando. Quando eu terminei de editar esse vídeo, eu fui lá ver de novo como é que estavam os números, porque eu tinha tirado aquelas prints que eu mostrei pra vocês durante o vídeo antes. E olha como é que tá. Já aumentou mais 1000 notas 1 em Frieren 2 e já aumentou mais 300 notas 1 em Jojo. E é muito óbvio quem tá fazendo isso, é a fanbase de cada um tentando baixar a nota um do outro. Eu creio que a maioria vai concordar plenamente comigo que é uma idiotice, um desperdício de tempo de vida ficar brigando, caso em notinha, em site de... no caso, estatística de anime, no caso, dados de anime. Mas tem uma minoria maluca aí, fanática, que entra nesse negócio aí, ou implorando pra todo mundo dar 10 só pra subir a nota artificialmente, então... Não, pô, vai lá e dá nota que você acha que tem que dar. Bobeira de todo tamanho fazer um negócio desse. Com o tempo, tanto Steel Ball Run quanto a segunda temporada de Frieren deve se acertar lá com votos mais normais de quem terminar o anime e der uma nota realmente honesta lá do que achou da coisa toda. Isso aí é falta de trabalho, essa gente aí tá com muito tempo livre. Quem tem um tempo mais limitado e realmente quer aproveitar ele, não perde, não desperdiça a vida nesse tipo de coisa idiota. Fiquei de curiosidade que essa briga totalmente sem noção aconteceu. A única coisa positiva disso tudo é que geralmente esse tipo de treta, quando afeta muito uma plataforma, eles costumam tomar providências em termos de algoritmo, mudanças lá, pra evitar que isso se repita no futuro. Uma outra utilidade é que o pessoal que não conhece muito My Anime List acabou aprendendo um pouco mais sobre ele no processo. Mas bom, comentem o que vocês acham dessa treta toda. Acham um completo desperdício de tempo de vida como eu ou não? Tem uma opinião diferente? Comenta aí. É isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda. E quem quiser apoiar mais no meu trabalho, se torne um membro do canal. Fora um bando de vídeos extras. Você também ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro. E uma comunidade muito legal pra você bater papo. E quem já é membro, inclusive, muito obrigado pelo apoio de vocês. É isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.